O governo enviou um projeto aqui para o Congresso em aumentar a isenção do imposto de renda até R$ 5.000, para quem ganha até R$ 5.000. Eu queria que o senhor explicasse primeiro se isso vale para agora, muitas pessoas estão achando isso, ou se é algo para o ano que vem ainda, e qual que seria o impacto dessa medida? Olha, ainda se trata de um projeto de lei, né, que foi agora, recentemente, dia 18, que o presidente da República assinou, encaminhando para o Senado e a Câmara, né, para efeito de aprovação. Bom, é para o ano que vem, não é ainda, né, ainda tem que passar por todo o processo de tramitação. Vai trazer um impacto muito positivo, porque isso era uma proposta ainda de governo, né, prevendo aí uma correção necessária às tabelas progressivas do imposto de renda. Isso vai trazer um impacto significativo em termos de benefício à sociedade como um todo. Cerca de 26 milhões de cidadãos contribuintes serão afetados, né? E também tem um impacto orçamentário que deve ser discutido a respeito disso, né? Uma renúncia fiscal, e essa renúncia fiscal deve ser tratada com cautela, porque um projeto de lei que propõe uma renúncia fiscal também tem que propor de onde vai vir a reposição desse valor. A gente recebeu aqui uma dúvida da Tawane, que é lá de Rondônia. Ela pergunta assim: quais são os erros mais comuns na declaração do imposto de renda e como é que a gente evita errar? Professor Edmilson. Olha, em relação à questão dos erros, né? O contribuinte ele deve ter uma preocupação necessária em declarar as informações corretas com a documentação comprobatória. Então, muitas vezes, o contribuinte ele esquece de declarar determinada renda, né? Então, ele pega uma renda principal porque ele trabalha numa determinada empresa, mas ele tem uma renda complementar, ele tem renda de aluguel ou de um trabalho extra que foi feito, e ele esquece de fazer essa declaração. E muitas vezes cai na malha fina, né? E também em relação às despesas, não só em relação à questão dos rendimentos, mas também em relação às despesas dedutíveis, que tem que ter os documentos comprobatórios. E como o Maurício mesmo já comentou no começo, isso é algo feito de forma programada, não pode ser feito no último dia, na última hora. Se for correr atrás de documento, for correr atrás de nota fiscal, dos documentos que comprovem esses gastos. Então, também tem que ser programado para você não esquecer de colocar essas despesas e ter o documento comprobatório dessas despesas. Então, é um erro muito comum, principalmente o primeiro, em função de esquecer de colocar rendimentos e acabar caindo na malha fina. Professor Edmilson, nós falamos desse projeto que vai ser debatido pelo Congresso, né, aumentando a isenção até 5 mil, mas nesse projeto eu queria que o senhor explicasse: quem ganha acima de 5 mil não vai ter o impacto dessa isenção, não é verdade? É verdade, não tem o impacto da isenção, né? Não é 100% isento, mas tem toda uma programação para conceder descontos a esses contribuintes que ganham a partir de 5 mil, né? De 5 mil para cima, até R$ 7.000, né? Então é bem interessante também. O projeto de lei ele não vai beneficiar tão somente os contribuintes que ganham até R$ 5.000, mas prevê descontos para aqueles que recebem de 5 até R$ 7.000, considerando uma progressão de desconto. Ou seja, se o indivíduo ele ganha 5.500, né, ele vai pagar imposto, mas ele tem desconto aí em torno de 75%, ele vai pagar, na verdade, só 25%, e assim progressivamente. R$ 100.000 que ele ganha, vai ter 50% de desconto, né? Se ele ganha 6.500, aí vai ter 25%. Chegou em 7 mil, não tem desconto, começa a utilizar a tabela normal, progressiva do imposto de renda, e ele vai pagar imposto de renda sem desconto. Mas tem o benefício, sim. O projeto de lei não beneficia somente quem está na faixa de isenção, mas também aqueles que extrapolam a faixa de isenção até R$ 7.000. A Sara tem uma dúvida aí, né, Sara? Isso, aproveitando aí o gancho, né, desse projeto da isenção do imposto de renda, o Valdênio Rufino, ele que mandou aqui pelo Instagram, ele pergunta assim: olha só, se for aprovada a isenção, vale para 2026, mas o ano calendário é 2025?
Eu sei que tem muita gente com dúvida disso. Suponhamos que esse projeto passe aqui no Congresso até o fim do ano, professor. Como é que seria isso? Vale para o ano que vem? Os descontos já começam no ano que vem? Como é que seria isso? Isso. Olha só, muito interessante a pergunta. Vale para 2026, né? A ideia é que o projeto de lei seja aprovado esse ano e principalmente aprovado até o envio da PELOA, né? Da proposta de lei orçamentária, que é 31 de agosto. E, a partir daí, a gente tem as adequações na tabela, com toda essa sistemática de descontos aí e de isenção. Então, vale para 2026. Mas vale lembrar ao contribuinte que ele vai fazer a declaração de ajuste anual do ano de 2026 lá em 2027, que vai fazer o ajuste final. Então, o que compete à tributação e arrecadação mensal e apuração do imposto mensal vigora a partir de 2026, mas fecha-se o ajuste mesmo na declaração de ajuste anual, que vai ser nessa mesma época, no ano que vem, referente a 2026. A gente perguntou, você está sabendo, né, que a declaração pré-preenchida vai estar disponível a partir de 1º de abril? 60% disseram, olha, estou sabendo, 40% disseram, não, é uma novidade para mim. E lá de São Paulo, o Olavo mandou uma pergunta sobre isso, né? O que está faltando para que toda a declaração seja pré-preenchida, né? Que seja preenchida automaticamente? Se os impostos são retidos na fonte, por que a gente tem que declarar? Por que a gente já não chega lá e está tudo preenchido e a gente só confirma? Professor Edmilson. Olha, o que a gente percebe, na verdade, Sara, é que há uma evolução nessa sistemática voltada ao uso da declaração pré-preenchida, né? Isso tem melhorou muito a vida do contribuinte na hora de fazer a declaração de imposto de renda, né? Mas não é só a questão do imposto que já foi recolhido, como foi mencionado aí. A declaração pré-preenchida, ela vai contemplar informações sobre rendimentos, ela vai também contemplar as informações sobre as deduções, as despesas dedutíveis que são informadas, como despesas médicas, né? A gente tem a percepção que ainda não está fechado todo esse ciclo. É um mecanismo que está em um processo ainda de evolução. É eficiente? É eficiente e tem garantido, né, ao contribuinte uma certa facilidade, até mesmo mitigando possíveis erros na hora de fazer a declaração de imposto de renda, conforme a gente citou os principais erros que acontecem, tá? Então, o que eu vejo necessariamente é uma questão de evolução do mecanismo para poder concentrar esses dados, muito mais justificado por uma necessidade de adaptação e evolução tecnológica para que essas informações sejam concedidas de forma completa e até mesmo desde o primeiro dia que a declaração já está disponível para envio e não esperar 1º de abril, né? Então, isso deve acontecer futuramente. Acho que a Receita ela tem se preparado nesse sentido para ter uma maior eficácia, maior eficiência e efetividade no atendimento aí com essas informações para o contribuinte. É uma questão de tempo. A gente perguntou se você sabia que optar pelo recebimento via Pix pode agilizar, né, aí para você receber o dinheiro. 86% estão por dentro, aí disseram que sabiam, 14% disseram que não estavam sabendo. A gente recebeu algumas dúvidas aqui, vou fazer um bate-bola rapidinho com o Edmilson, tá, Edmilson? Como é que a gente... Estão perguntando aqui, né? Como é que a gente declara aqueles que usaram recursos em bets, casas de aposta? Tem outra pessoa perguntando aqui sobre a dedução com os gastos com animais, né? Se eu gastei lá com meu pet, com meu gatinho, com meu cachorro, posso colocar isso na minha declaração? E criptomoeda, eu preciso declarar em dólar ou em real? Enfim, aí fica muitas dúvidas. Beleza, bem interessante os questionamentos das pessoas, né? Bom, a gente sabe que hoje tem tido um movimento muito grande em relação a essa questão do cuidado com os pets, né, e da aproximação com os pets. Em relação à questão dos pets, né, não há nenhuma previsão, isso não é considerado, é gastos com saúde, né, do contribuinte, do principal, né, e dos seus dependentes, o que a legislação estabelece. Pets aí
completamente fora do contexto, né? Não há nenhuma possibilidade de considerar nesse sentido, né? Apesar que as pessoas têm esse intuito, né? Agora, eu vou deixar para o Maurício. O Maurício talvez tenha uma percepção maior sobre essa questão das bets e dos investimentos, Maurício. Muito bem. Os investimentos, na verdade, são ativos. O criptomoeda, você deve lançar na declaração como um ativo pelo custo de aquisição. E quando houver a venda desse ativo, você vai apurar ganho de capital e aí você vai recolher o imposto de renda. E se essa criptomoeda estiver em moeda estrangeira, em euro ou dólar, você deve converter esse valor pela data da compra e colocar em reais. A declaração de imposto de renda não aceita valores em moeda estrangeira. Então, você deve declarar ali esses valores que você adquiriu no mercado. E quando vender, né, fazer, como eu disse, a apuração do ganho de capital. Os ganhos que são legais, porque tem que ver se a operação é legal, como loteria, como outros prêmios, eles têm uma tributação exclusiva na fonte. Ou seja, no momento do recebimento do prêmio, é feita uma retenção e recolhido o imposto de renda para a Receita Federal. E quando se lança na declaração de imposto de renda, ele não soma com as rendas que tiveram para a tributação novamente, para fazer o ajuste da declaração. Como ele é exclusivo na fonte, ele fica já como definitivo o pagamento desse imposto de renda. Então, para quem tem de uma forma lícita o ganho na área de loteria, que são os jogos de azar, a pessoa tem esse procedimento para fazer no seu imposto de renda. Quando recebe o prêmio, já é retido, tá?